E agora é sempre um momento do maior desafio, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu PowerPoint, espero que dê tudo certo, então, vamos ver. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Sim. Muito obrigada. Então, sejam todos muito bem-vindos, acho que agora já são 6h35, então a gente já pode começar. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa aula aberta. O tema é o tema do adultério feminino na literatura ocidental. E essa aula aberta, na verdade, ela nasceu quando eu estava preparando a primeira aula do curso sobre adultério feminino. Então, este é um curso que começa na semana que vem. As inscrições, inclusive, ainda estão abertas. As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 7 às 9 horas da noite. Serão 4 aulas, nas quais a gente vai falar dos 3 maiores romances da literatura que trata do adultério feminino no século XIX. São realmente os clássicos, né? Madame Bovary, que é o primeiro de todos, depois a Luísa do Primo Basílio, né? Que é uma reescritura pelo Eça de Queiroz de Madame Bovary, maravilhosa, e também a Ana Karenina, do Lev Tolstói, que também conversa com os 2 primeiros romances que eu citei. E aí, quando eu estava preparando esse curso, eu preparei uma aula introdutória que me pareceu necessária para contextualizar a temática do adultério feminino, porque na literatura ocidental é uma temática extremamente importante. E vocês vão ver que ela está presente desde os primórdios, desde os primeiros textos, das primeiras produções literárias da literatura ocidental. Então, vamos tentar entender por quê, o que se discutia através desse tema e por que no século XIX foi um tema assim tão importante. Outra colocação que eu quero debater aqui com vocês é por que o adultério feminino é um tema literário e o adultério masculino não. Então, são algumas das colocações que a gente vai discutir aqui através da análise dessa temática em algumas obras, está bem? Então, a primeira vez, digamos assim, que o tema do adultério aparece numa ficção, realmente, na literatura ocidental, é através da Ilíada. E na Ilíada, a gente tem o casal Helena, a famosa Helena, que inicialmente é de Esparta, porque ela é a rainha de Esparta, ela é casada com o rei Menelau, só que ela comete adultério porque ela acaba fugindo com Paris, e Paris é um príncipe troiano, e ela vira então a famosa Helena de Troia. Ela é simplesmente a causa da guerra de Troia. Então, se não fosse pelo adultério da Helena, não haveria história da Ilíada, não haveria o conflito que durou mais de 10 anos. Na Ilíada tem um canto, que é o canto 3, o 4, no qual a gente encontra o par Helena e Paris. Então, o par está, inclusive, no quarto, eles aparecem juntos e a gente percebe que eles têm uma afinidade realmente muito grande. Mas a Helena já aparece se sentindo muito culpada, porque ela sabe que aquela guerra é por conta dela, por causa dela. Então, a Helena parece culpada e é um canto interessante porque o Heitor, que é o guerreiro de Troia, o responsável de Troia, ele vai até o quarto do Paris como irmão mais velho, para censurar o Paris e dizer, tá todo mundo, todos os soldados de Troia, os gregos também estão morrendo por sua causa, e você está aqui no quarto trancado com a Helena e você nem sai para defender o seu país, né? A sua, enfim, os seus conterrâneos. Então, é isso que acontece na Ilíada, mas a gente vê um casal harmonioso, é um casal que se dá bem. Quais são as consequências desse adultério? Depois da Guerra de Troia, a Helena acaba simplesmente voltando para Esparta com o marido dela. Então, na Odisseia, a gente encontra o Menelau junto com a Helena e os dois parecem estar bem. Ninguém mais fala do caso que aconteceu. Ninguém mais fala que Helena é adúltera. Então, essa é uma particularidade, a gente nem sempre um nome, é a grande, a primeira heroína, né, feminina da literatura ocidental, ela causa
o que deu origem a dois grandes poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia, porque ela causa a Guerra de Troia, ela é a causa porque ela é a mulher mais bonita de todas, e é o rapto dela, o sequestro dela, mas esse adultério que ela comete, então, que essa paixão adulterina que causa todo esse conflito, é um conflito terrível. Então, o adultério e a paixão é colocada aí como algo nefasto, algo que pode causar guerras, e não a paixão não é algo que diz respeito ao indivíduo, só a ele, ela afeta toda a comunidade. Isso é importante dizer também. Então, a paixão de uma mulher, no caso da Helena, vai ter consequências não só para a vida da Helena, mas para a vida de todas aquelas mulheres de soldados, de todos aqueles soldados, sejam eles gregos ou troianos. Mas depois que a guerra toda acontece, é curioso, quando a gente lê a Odisseia, a gente pode ficar um pouco surpreso, porque a Helena simplesmente volta para a posição inicial dela sem nenhuma censura aparente. Né? Ela volta e ocupa novamente o lugar dela de rainha, como rainha de Esparta, e não acontece nada mais grave, não tem assim uma sanção. No teatro, a coisa já é um pouco mais diferente. Isso porque o teatro grego, em particular, né, o teatro ateniense, tinha uma função educativa. Então, os autores escreviam as peças de teatro com um viés justamente educativo, no sentido que eles queriam educar a população, os espectadores. E a ideia era passar, mostrar qual é um comportamento cívico adequado, como se comportar em sociedade, como se comportar na polis, isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Os homens eram eleitores, as mulheres não, então é bom lembrar também que na sociedade grega tem um descompasso, tem um desequilíbrio muito grande entre o estatuto do homem e o estatuto da mulher. A prova é que um homem pode votar na democracia ateniense e a mulher não tem direito de voto. Então, ela não é considerada um igual ao homem. Isso no teatro ateniense fica muito evidente. Então, a gente tem dois casos tem mais alguns, mas esses são os casos que eu julguei mais importante trazer para vocês, que tratam da questão do adultério feminino, mas em que isso é realmente o foco da peça. Então, uma das personagens é a personagem da Clitemnestra. A Clitemnestra, ela é a esposa do Agamemnon, que era o irmão do Menelau. Então, isso é muito interessante, né? Agamemnon e Menelau vêm de uma família, de uma dinastia, que é a dinastia dos Atridas, e eles têm essa dificuldade. Então, eles têm esposas, que inclusive são irmãs também, né? A Clitemnestra e a Helena são irmãs, que cometem adultério. Por que a Clitemnestra comete o adultério contra o Agamemnon, que é o esposo dela, né? O Agamemnon é o rei, só que ele simplesmente mata a filha mais velha do casal, que é a Ifigênia. Por que ele mata a filha mais velha? Na verdade, ele sacrifica a Ifigênia para que possam partir as naus, as embarcações gregas possam partir para a guerra de Troia, porque não há vento. Então, eles fazem um sacrifício, e depois desse sacrifício da Ifigênia, o vento sopra, e aí as embarcações conseguem deixar a costa grega e chegar até a costa troiana, para o conflito começar. Então, isso é antes da guerra de Troia. Só que Agamemnon sabe muito bem que a Clitemnestra não vai deixar a filha dela ser sacrificada assim. Então, Agamemnon conta uma mentira para a esposa dele, e ele fala que o Aquiles, o grande guerreiro, deseja se casar com a Ifigênia, a filha mais velha deles, do casal. E a Clitemnestra, claro, fica muito feliz com o partido daqueles e viaja com a filha dela, a Ifigênia, até Aulis, que é esse porto, digamos assim, essa costa, né, cidade portuária, onde estão aguardando as naus gregas, onde elas estão paradas. E quando ela chega ali, ela descobre que aquilo tudo era uma farsa, que não há casamento nenhum, e que a filha dela, na verdade, vai ser sacrificada. Então, a Ifigênia morre, Agamemnon parte para Troia, e durante 10 anos, porque a Guerra de Troia dura 10 anos, a Clitemnestra fica meditando, planejando a sua vingança, porque ela, vocês podem imaginar, a raiva
dessa mulher. E ela tem um amante que se chama Egisto, e é junto com ele que ela vai planejar o assassinato do Agamemnon, porque ela quer se vingar dele. E essa história desse assassinato do rei, então não é só um adultério, né, é também um regicídio, ela é contada em Agamemnon, que é uma peça do Ésquilo. Então, esse é um caso de mulher adúltera e que é colocada nessa tragédia grega, mulher adúltera é colocada como algo extremamente perigoso. Então, se a paixão adúltera na Ilíada era colocada como nefasta para toda uma sociedade, para dois povos, no caso da paixão de Clitemnestra, né, não é nem uma paixão, desse relacionamento adúltero que ela tem com o Egisto, a mulher, né, essa figura, essa personagem feminina, ela aparece como perversa, ela aparece como um perigo para a sociedade, um perigo porque é uma mulher no poder e ela aparece como extremamente nociva e perigosa. No caso de Fedra, a questão é um pouco diferente, porque Fedra é a esposa de Teseu e ela vai se apaixonar pelo enteado dela, que é o Hipólito. Então, além de tudo, além de ser uma mulher casada que nutre uma paixão secreta por um homem que não é o seu marido, é uma paixão que a gente poderia chamar de incestuosa, porque afinal de contas é o enteado dela. Então, essa trama é contada na peça, na tragédia Hipólito, escrita pelo Eurípides. Então, na literatura grega, vocês podem ver que, aqui eu só citei exemplos de poemas épicos, da epopeia e do teatro, mas se a gente fosse pensar na lírica, a gente também encontraria outros exemplos em que a questão do adultério é evocada. Então, desde a literatura grega, que a gente considera o berço da nossa literatura ocidental, o tema do adultério aparece, ele é tratado de forma séria, porque esses gêneros que eu evoquei aqui são todos gêneros elevados, né? Então são gêneros poéticos extremamente sofisticados, com um rigor, um nível de linguagem elevado também, e eles são tratados, então, é um tema tratado com muita seriedade, porque ele é tido como algo preocupante, se isso acontecer, se houver adultério, então toda uma sociedade está em jogo, porque a questão do adultério não impacta apenas a pessoa que comete o adultério, mas a comunidade como um todo. Então, esse é um pouco a visão que se tinha do adultério na Grécia Antiga, na Grécia Arcaica. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade para usar o chat, e aí eu respondo se tiver qualquer dúvida com relação a isso. Ficou clara a visão do adultério feminino na literatura grega? Então, a gente vai passar aqui rapidamente para Roma, a questão de Roma. Primeiro que Roma se baseia, do ponto de vista cultural, ela se baseia muito nos gregos, né? Então, o Império Romano, primeiro a República Romana e depois o Império, vai se calcar muito na cultura grega, helenística, para constituir o seu próprio quórum aí, né, a sua própria cultura, seu próprio os seus próprios poetas. Então, Virgílio, por exemplo, escreve a Eneida, que é a continuação, digamos assim, da Ilíada e da Odisseia. Então, os romanos realmente se inserem numa continuidade daquilo que a cultura grega, a arte grega, já propunha. Esse é um primeiro ponto. A diferença é que os romanos dão um passo além. E quando a gente fala, não vou entrar muito em detalhes, mas em direito romano, na maioria das nossas sociedades, no Brasil, por exemplo, é assim, na França também, a nossa legislação, ela nasce com o direito romano. Então, os romanos criam todo um código, todo um sistema de leis, que é o sistema de leis no qual o nosso sistema legislativo é baseado. E em Roma havia uma lei muito clara a respeito do adultério. Só que essa lei não se refere ao adultério masculino, ela se refere unicamente ao adultério feminino. Ou seja, se o homem comete alguma traição, mesmo estando casado, isso não tem impacto nenhum em Roma. Isso não é um caso, não chega nem, não causa nenhuma comoção e não chega nem a ser tema de discussão. Não se fala disso, não tem nenhuma lei que proíba a traição por parte do homem.
Do ponto de vista da mulher, é bem diferente. Então, existe uma lei que pune severamente o adultério masculino. Quando eu digo severamente, o que eu quero dizer? Era o seguinte: o homem, o marido, tinha o direito de matar a sua esposa com uma única condição, né? Se ele flagra a esposa adulterina em flagrante adultério, ele pode executá-la, mas ele é obrigado a executar também o amante. Então, essa era para ser uma medida dissuasiva. Se você vai matar a sua mulher, você também tem que matar o homem com o qual a sua mulher estava tendo relações. Não podia, era proibido por lei você matar só a esposa, só um ou outro. Mas se você matasse os dois, isso era perfeitamente legal. O que acontece? Esse homem da estátua que vocês estão vendo é o Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador romano. Ele é filho adotivo do Júlio César. O Otávio Augusto percebe, quando ele chega ao poder, que o número de feminicídios, para usar uma palavra atual, contemporânea, é altíssimo. E ele se preocupa com isso, porque, afinal de contas, se as mulheres morrem muito, também isso vai ter consequências na natalidade, vocês concordam? Então, ele percebe que há aí um problema e ele reforma a lei. Por que ele faz uma reforma e ele diz, não é nada, é um detalhe. É só um detalhe. E quando ele fala isso, ele convence e a lei é aceita. Mas, na verdade, era uma medida dissuasiva. Ele queria realmente dissuadir para as pessoas a matarem as suas esposas para diminuir o número de mortes de mulheres, porque o número era altíssimo. Qual que é essa reforma? Não é mais o marido que tem direito de matar a esposa. É o pai da mulher que cometeu adultério. Então, então ele diz, a lei não mudou, porque a mulher que comete adultério ainda, né, é passível, né, ela pode ainda ser condenada à morte por um familiar. Só que o familiar não é mais o marido em questão, e sim o pai. E, de fato, teve um impacto. Essa lei realmente diminuiu o número de mortes das mulheres, porque, claro, é mais difícil um pai matar a própria filha, embora o Agamemnon tenha feito isso com a Ifigênia, é mais difícil um pai matar a própria filha. Então, é uma lei que funciona. E ela vai ser a lei que vai vigorar até a queda do Império Romano do Ocidente. Então, a primeira vez que no Ocidente tem uma lei claramente formulada, uma lei que não é uma lei religiosa, não é um costume, é realmente algo que é sancionado pelo Estado, por um Estado, tá? É no momento do Império Romano, e isso acontece em 27 antes de Cristo, tá? Então, temos uma lei que fala disso. O adultério, a palavra que a gente tem em português e nas línguas latinas, né, adultério, que se refere justamente à traição, ela tem essa origem, então vamos ver um pouco a etimologia. Adúlter, em latim, se referia à pessoa que comete o adultério, a traição. Já adulterium se refere ao ato em si, à traição. Só que a palavra adultério tem a mesma raiz, a mesma origem, inclusive, que ainda existe em português, de adulterar. A gente disse isso em português, né? Um verbo que existe, a gente diz adulterado, uma alteração, é a mesma origem. E se refere justamente a algo que é uma alteração. A gente tem alguém, tem alguém que está com o microfone ligado, se vocês puderem desligar. Desligou. Então, a questão do adultério, ela tem essa mesma raiz de uma alteração. Em que sentido? Você altera o parceiro, certo? Você não está mais usando o mesmo parceiro, você não está mais relacionando com o mesmo parceiro. Tem aí uma alteração de parceiro. E o tema, o adjetivo, quando a palavra, né, adúltera era usada como adjetivo, como no caso adúltera clavis, que significa uma chave falsa, ele tinha essa conotação de falsidade. Ele denota algo falso, tá? Quando você usava essa palavra, adultério implicava uma mentira, uma falsidade, uma hipocrisia, tá? Então, essa é a origem, do ponto de vista do vocabulário, da palavra, do termo
adultério. Então, em Roma, ficou claro, eu espero que o adultério feminino era tratado com extrema severidade e a prática era de fato que os homens, os maridos, eram extremamente violentos com as suas esposas, e justamente para dissuadir e diminuir o número de mortes de mulheres, o Otávio Augusto fez uma pequena alteração na lei, e essa alteração era que quem podia matar era o pai da mulher adúltera e não mais o marido. Isso resolveu um pouco o número de mortes, mas significa que as mulheres em Roma que cometiam o crime, porque era considerado um crime de adultério, eram passíveis de morrer. Elas podiam morrer e isso era algo completamente legal. Até aí tem alguma dúvida? Tá claro? Se tiver qualquer dúvida, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Então, a gente viu, por enquanto, as origens literárias, como o adultério era tratado, né, como algo muito sério na Grécia Antiga, e agora vimos do ponto de vista legislativo. Agora eu queria falar com vocês sobre a Bíblia, porque a Bíblia também é um dos nossos textos fundadores, correto? Então, tem uma passagem, isso fica no Evangelho segundo João, e é aquela passagem que todo mundo conhece, já ouviu falar, é quando Jesus é colocado, né, enfim, desafiam Jesus a julgar uma mulher adúltera. E o que Jesus diz, porque no Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica, a penalidade para uma mulher que tinha cometido adultério era a lapidação. Então, ela morria ou era lapidada. Ela tinha que ser lapidada, não necessariamente a morte, mas ela podia morrer em consequência dessa lapidação, tá? E isso não era crime caso a mulher morresse. Mas essa era a penalidade para a mulher que cometia o crime de adultério. E isso não é o que Jesus prega no Evangelho segundo João, ele diz o contrário, e ele consegue dissuadir a multidão que quer apedrejar a mulher adúltera, ele dissuade dizendo o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ninguém atira, porque todos pecaram, e eles vão, essa multidão vai aos poucos indo embora, e depois ele diz: vá e não peque mais. E ela vai embora. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, tem essa palavra que é relativamente indulgente e que é revolucionário no sentido de que tem uma grande diferença entre o que o Antigo Testamento falava e aquilo que o Novo Testamento prega. A dificuldade é que a igreja não vai ser assim tão indulgente quanto a palavra de Jesus Cristo é no Evangelho. Tá? Não vai ter a mesma indulgência no tratamento da questão do adultério. Isso porque o adultério feminino causa um problema relativo à legitimidade dos filhos. E é um problema que o adultério masculino não causa. Se um homem comete adultério com uma mulher, ele não vai ter necessariamente, né? Ele não vai engravidar de um filho e a gente não sabe quem é o pai. Isso não acontece. Então, agora, se uma mulher engravida de um homem e ela, né, praticava, enfim, fazia sexo, não só com o marido dela, mas com mais homens, naquela época não podia se estabelecer a paternidade da criança, não sabia quem era o pai. Então, esse é o problema do adultério feminino. Então, na Idade Média, que é um período muito marcado pela força, pela influência da igreja, a gente já tem uma série de relatos de histórias que circulam tanto por escrito quanto oralmente, então elas eram contadas. E uma das histórias mais famosas é a de Tristão e Isolda. Eu vou falar aqui tanto de Tristão e Isolda quanto do amor de Lancelot e eu falo Guinevere, esposa do rei Arthur. Eu pronuncio em francês, desculpe, não sei em português como a gente fala, sempre é. Mas, enfim, o Tristão e Isolda primeiro. Porque Tristão e Isolda é interessante porque existem várias versões dessa mesma história. Eu vou contar aqui uma delas, mas tem um pouco, funciona como os mitos gregos. Então, não tem uma única história de Tristão e Isolda. São várias histórias, são várias narrativas, com algumas diferenças, mas o fundo, né, da história permanece sempre o mesmo. Então, Tristão e Isolda, o que acontece? É que eu coloquei a versão do Berru, que é a mais antiga, é uma versão
essa daí é francesa, e a gente estima que ela tenha sido fixada por escrito, né, esse poema medieval tenha sido escrito entre 1160 e 1190. É um dos primeiros, isso foi quando ele foi fixado por escrito, o que não significa que antes ele não circulasse oralmente, não fosse contado oralmente. Mas tem também uma versão desse mesmo poema, muito parecido, que circula na Inglaterra. Então, a gente sabe que é um poema medieval que tinha uma importância, sua relevância, e que circulava oralmente na Europa. O que acontece? Tristão e Isolda, a Isolda é a futura esposa do rei Marco. O rei Marco segundo algumas, varia um pouquinho de versão, mas normalmente ele é o tio do Tristão. Às vezes ele é o pai adotivo, varia um pouquinho, mas ele é a figura de autoridade do Tristão, não só porque ele é rei, mas também uma figura assim relacionada à família, tá? E o Tristão vai buscar a noiva do tio, do pai adotivo, do rei dele, que é o Mark, e ele vai buscá-la de navio. Ele vai buscá-la de barco e a missão dele é só trazê-la até o rei para que seja feito o casamento. E aí tem várias versões, eu vou contar uma delas. A Isolda recebeu de presente um filtro. Isso é muito bonito, porque é realmente um mito no sentido em que ele tenta explicar o amor. E ela recebe, então, esse filtro de amor. E era um filtro que tinha sido dado a ela, e ela tinha que beber esse filtro na noite de núpcias. E a proposta desse filtro, né, o objetivo desse filtro é que os dois que bebem o filtro se apaixonassem. Então, ela se apaixonaria, já que ela tomaria o filtro na noite de núpcias com o marido dela, ela teria um casamento de amor. Era um casamento arranjado inicialmente, mas, no fim das contas, ele se tornaria uma união também de amor, ou com amor. Só que durante a viagem, Tristão e Isolda, acabam bebendo por acidente esse filtro de amor. E é por isso que eles se apaixonam um pelo outro. E é uma paixão avassaladora e não tem mais o que fazer para resolver esse problema. Eles realmente estão apaixonados e não tem, assim, o que fazer para que, enfim, eles não sintam mais aquele amor. Porque tem esse elemento mágico dessa poção, é um pouco como uma poção de amor. Então, tem esse elemento, que é um elemento fantástico, que serve para explicar o inexplicável. E para explicar por que essa paixão é tão forte e por que eles não conseguem, enfim, fazer de outra forma, não serem mais apaixonados um pelo outro. Eu não vou contar, a história acaba tragicamente, eles cometem adultério, eles são descobertos e acaba muito mal para os dois morrem, enfim. Mas é uma história de amor muito bonita e é uma das primeiras histórias, então, de amor que conta um amor adúltero. Isso já na tradição medieval, e não mais numa obra que vem da antiguidade. Tá? Então, isso já é na Idade Média. Mas eles não são o único casal da Idade Média que é adúltero. Então, agora eu vou falar para vocês da Divina Comédia. Tá tudo claro até aí? Então, na Divina Comédia, quando eles, no inferno, né, porque é onde eles estão, a Divina Comédia escrita, então, pelo Dante Alighieri, né, o que acontece? Ele começa pelo inferno. E quando ele chega no canto 5 do inferno, ele entra no círculo do inferno, e é o círculo que pune a transgressão carnal, que desafia a razão e a submete a seu talante. Então, isso é a citação dos versos 38 e 39 da Divina Comédia, do canto 5 da Divina Comédia. Então, esse círculo, que é narrado no canto 5, conta, né, mostra todas aquelas sombras, isto é, almas, digamos assim, que foram punidas, que estão ali, porque estão sendo punidas, porque elas cometeram a transgressão carnal quando estavam vivas. Essa que é a ideia, tá? E aí é o que ele diz nos versos 67 e 69, e vez por vez, mais de 1000 indicava-me entretido sombras a quem amor, vida desfez.
Muito bonito. Então, quem é que mostrava? É o Virgílio, porque o Dante não está no inferno sozinho, ele tem um guia, e o guia de Dante é Virgílio. Então, é um guia lá da antiguidade, romana, no caso. E Virgílio vai apontando para personagens que perderam as suas vidas por conta do amor, por causa da paixão. E aí ele mostra, ele vai falar da Helena, ele vai falar de Paris, ele vai citar Tristão. Então, todas essas pessoas de quem eu falei agora aparecem, elas são nomeadas no canto 5 do Inferno da Divina Comédia. Então, ele faz um catálogo das mulheres adúlteras, das paixões adúlteras, das paixões, então, que são ilegítimas. Ele faz esse catálogo, recapitulando as grandes personalidades que cometeram adultério, seja na história, seja na literatura, porque algumas daquelas personagens são históricas, como Cleópatra, e outras são míticas, como é o caso de Helena, por exemplo, que a princípio não existiu. E nesse mesmo canto, aparece um casal, que é um casal composto por Paolo Malatesta e a Francesca da Rimini. O que é interessante é que é uma história verdadeira. Então, o Dante, nesse canto, ele não só faz uma recapitulação e ele remonta muito longe, né, aos tempos da Ilíada, aos tempos de Cleópatra, ele realmente volta no tempo, só que ele vai tratar também de um fato conhecidíssimo da Toscana, da região de Florença, que é o caso de amor, de adultério entre o Paolo Malatesta e a Francesca da Rimini. E é um caso que ocorreu entre 1283 e 1285. E o que acontece? A Francesca da Rimini era esposa, ela era casada, e ela se envolve com Paolo Malatesta. Só que o Paolo era o cunhado dela. Então, essa paixão não é só um adultério, quando ela se concretiza, quando ela se materializa, mas ela também é uma paixão incestuosa, assim como era a paixão da Fedra por Hipólito, tá? Que era o enteado dela. Para os padrões da época, ela é realmente, do ponto de vista legislativo, jurídico, ela era considerada como uma paixão incestuosa, porque era o cunhado dela. O resultado disso é que o marido mata os dois. Tanto Paulo Malatesta quanto a Francesca da Rimini são mortos, né, pelo marido ciumento, pelo marido que quer se vingar por conta desse adultério cometido. E foi um fato, então, que aconteceu quando Dante era jovem. Dante era jovem e marcou muito a juventude dele, profundamente. E ele coloca esse casal, que teria saído, hoje em dia teria saído em qualquer jornal, né? E ele coloca esse casal para compor o canto 5 do Inferno, e não é só fazer parte desse catálogo, não. Eles se tornam realmente o eixo central do canto. Todo o canto gira em torno deles, e é um dos cantos mais bonitos da Divina Comédia. E o que é interessante são duas coisas. Primeiro, a Francesca, que é a mulher, é a que conta a história, a que narra a história deles. O Paolo só chora. Ele não fala nada, não sai uma palavra da boca dele, só lágrimas. E a Francesca, ela conta, ela narra. Então, Dante dá voz a uma mulher, e ele faz isso num discurso direto, ou seja, é realmente ela contando a história. E o que é interessante também é que Dante está lá contemplando essas sombras que aparecem, né? Ele fala mais de 1000, e de repente ele vê um casal. E ele vê um casal muito próximo, muito unido. E ele reconhece na hora que se trata de Francesca. E ele fala com ela, ele cita o nome dela e ele fala: Francesca, o teu tormento até as lágrimas move o meu pesar. Então, o narrador, que é o Dante, se emociona a tal ponto com a história da Francesca que nós, leitores, não podemos ficar indiferentes a essa história. E é interessante porque o Dante, o personagem, narrador, o narrador personagem de Dante, é o primeiro a ouvir a história de Francesca. E a reação dele guia a reação de nós, leitores. Então, é como se tivesse vários auditores, várias pessoas que ouvem essa história. E aí ela explica e ela conta, né, que o problema foi, que a culpa é do amor. E ela diz, tem esses dois versos
que são muito bonitos também. Ela fala, amor que a amado algum, amar perdoa. É um verso muito bonito também, mas que diz isso, essa fatalidade do amor, o lado, se você se apaixona, você sabe que você não será perdoado e que você vai sofrer as consequências disso. Então, o amor é visto como uma força que arrebatadora, o sujeito não consegue resistir, mas ele paga o preço, ele tem consequências, você sucumbir ao amor. E ele diz também, e ela explica que o amor foi a causa da morte dela, e ela diz, o amor nos conduziu a uma só morte. Isso também é bonito, porque é o casal. Então, todo aquele catálogo que eu falei, né, quando o Dante enumera Tristão, Paris, Helena, ele não fala de casais. Ele vai falar separadamente da Helena, depois aparece Paris, né, mas eles não aparecem juntos como um casal. O único casal mesmo que aparece é esse do Paolo e da Francesca. E eles têm ações complementares. Por exemplo, a Francesca fala e o Paolo chora. E aí ela conta a história. Vejam a história como ela é emocionante. Ela diz o seguinte: líamos um dia nós dois, para recreio, de Lancelot e do amor que o prendeu. Éramos sós e sem qualquer receio. Ao lermos o sorriso desejado ser beijado por tão perfeito amante, este, que nunca tinha me apartado, tremendo, a boca me beijou ao instante. Foi Galeotto o livro e o seu autor. Nesse dia, não o lemos mais adiante. Então, o que é interessante é o seguinte: primeiro, tem uma referência a Lancelot, a um livro. Lancelot é um romance de cavalaria que se refere a outra paixão adulterina, que é a paixão que Lancelot, cavaleiro do rei Arthur, tem com a mulher do rei Arthur, que é essa rainha que eu não sei pronunciar o nome em português, que é a Guinevere. Em francês a gente diz o nome dela assim, eu não sei como é em português. Mas o ponto é, eles têm essa relação, que é uma relação adúltera e é uma relação notória, né? E que também circula oralmente. Todos, na Idade Média, conhecem os contos, né? As histórias dos cavaleiros da Távola Redonda, dos cavaleiros do Rei Arthur. Tem vários romances de cavalaria a esse respeito. Não tem um só, inclusive, que narra as aventuras do Lancelot. Mas é uma paixão adúltera, tá? E eles estavam lendo, então, o que é interessante é que a paixão adúltera entre o Paolo e a Francesca nasce da leitura. Ela é inspirada, instigada, provocada pela leitura de uma paixão adúltera, que é a paixão adúltera do Lancelot. Então, eles liam um dia, eles estavam lendo a sós esse livro, e é esse livro que é a causa do amor. Isso é muito interessante, porque é uma temática que o Gustave Flaubert vai retomar em Madame Bovary, porque a Madame Bovary também se ilude através dos livros. Os livros também são um caminho para a perdição da Emma Bovary. Não é o caso com a Ana Karenina, mas é o caso com a Luísa do Primo Basílio e com a Emma de Madame Bovary. Nos dois casos que eu citei agora, a leitura e as más leituras, né, os maus exemplos, as más influências que a leitura provoca, né, mostra, que levam para o mau caminho. É isso que é contado aqui. Então, o que acontece? Eles estavam lendo essa história e eles liam o quê? Para recreio, né? Em italiano tá per diletto, que é assim, por diversão, né? Por prazer. Então, tem a noção também do prazer relacionado à leitura, não à traição, num primeiro momento. Então, eles liam isso, eles estavam a sós e não tinha receio nenhum de que alguma coisa fosse acontecer. Aí, ao lermos o sorriso desejado ser beijado, isso é muito bonito, porque o sorriso é uma metonímia da boca, né? O sorriso é a metonímia justamente da boca, e é a boca que é beijada, né? O sorriso que é beijado. Então, quando eles leem a cena do beijo, a cena em que Lancelot beija a sua amada, o que acontece? No mesmo instante, eles imitam o livro, eles imitam o que acontece no relato, e eles se beijam também. E é o Lancelot que beijava a amada, e aí é o Paolo que toma a iniciativa e beija a Francesca. Então vejam só, ao lermos o sorriso desejado ser beijado, né, este, que é o Paolo,
tremendo, a boca me beijou no instante. Esse a boca me beijou no instante, né? Tremendo, a boca me beijou no instante, é considerado como o mais belo verso de amor da literatura ocidental. Em italiano fica ainda melhor, eu não vou falar porque eu não falo bem, mas fica muito bonito porque tem toda uma literação, a repetição do som, né, B, porque a boca me bateu, então tem um monte de Bs ali, que fazem o barulho, reproduzem o barulho do beijo, e a literação também é em T, porque o T também fica tutto tremante, né, então fica todo repetido, que reproduz justamente a tremedeira que acomete o pobre coitado do Paolo naquele momento. Então é um verso perfeito no sentido que ele reproduz a sua sonoridade, reproduz tanto a emoção, né, a tremedeira, quanto o barulho do beijo. Mas o que é interessante é que o beijo de Lancelot, que é do livro, sai do livro e ele continua, né? Ele tem ele realmente ele se estende para a realidade da história da Francesca e do Paolo dentro do livro da Divina Comédia, tá? Então, são histórias, né, que estão uma dentro da outra. Então, essa história, e aí a responsabilidade, a Francesca joga a responsabilidade para o autor e para o livro. Ela fala, foi Galeotto o livro e o seu autor. Né? Então, a responsabilidade é como se eles não tivessem culpa. Né? A culpa é da literatura. Então, a relação, a partir da Divina Comédia, tem uma relação que é colocada explicitamente entre a leitura e a influência que as leituras podem ter nas paixões, em particular nas paixões adulterinas, porque ela é um mau exemplo, ela dá um mau exemplo, ela coloca a ideia onde antes não havia nada, porque vejam, ela diz, eles liam sem qualquer receio, e antes o Paolo nunca tinha me apartado, então antes daquela leitura não havia preocupação nenhuma, e foi a partir do momento que eles leram juntos que aconteceu toda a desgraça. Então, com a Divina Comédia, a gente tem uma relação que é feita e ela é dita, né, ela é explícita entre a paixão adúltera e enfim, a leitura. Até agora tá tudo certo, gente? Então, me perguntaram se essa tradução é a do Maurício Santana Dias. Não, é a do Eugênio Mauro. Essa tradução maravilhosa, que é a da editora 34. Essa que eu uso como referência, porque essa é uma edição bilíngue. Ela é muito bonita. Ah, obrigado. O Armando falou que é Genoveva. Fica bem mais fácil, inclusive, do que em francês. Vocês têm alguma pergunta até agora? Tá tudo claro a respeito tanto da Divina Comédia, quanto, enfim, a esse panorama que a gente está fazendo até agora? Tá todo mundo acompanhando? Posso seguir em frente? Então, só recapitulando, a gente falou um pouco enfim, da Grécia, a gente começou citando algumas obras da Grécia arcaica, né, gregas arcaicas, e a gente viu como o adultério era tratado com muita seriedade, por gêneros elevados, gêneros poéticos elevados, e como o adultério era mostrado como algo perigoso, quando não nefasto. Em Roma, eu não falei tanto das obras artísticas, eu falei mais da lei, do direito romano, de como o adultério feminino era enfim, cabível até a morte da mulher adúltera, mas no caso do adultério masculino não havia nenhuma lei, e a gente falou também da etimologia e da origem do nome. Depois, quando a gente entrou na Idade Média, a gente falou tanto de Tristão e Isolda, que circulava primeiro oralmente, mas depois foi fixado por escrito. Em Tristão e Isolda, a gente tem um elemento fantástico ali, que é o filtro de amor, e esse elemento fantástico, ele visa explicar justamente o poder do amor, e como que eles não escolheram, né, eles foram arrebatados por esse amor, foi um acaso, e uma vez que eles compartilharam, beberam esse mesmo filtro, não havia mais o que fazer, não tinha como se curar desse amor adúltero que eles compartilhavam. A gente viu que acaba mal essa história, da mesma forma que a história de Lancelot e Genoveva também acaba mal, e a gente viu como na Divina Comédia, no século XIV, o Dante vai
trazer, vai fazer todo aquele catálogo, recapitulando tudo que a gente viu até agora, só que de uma forma muito mais poética, muito mais bonita, e cita uma nova história, que é que é uma história verdadeira, né? Seria como se eu estivesse um filme e seria baseado em fatos, né? Então, de fato, aquilo ocorreu, e ele está contando, ele foi testemunha daquela história. E ele transforma ela em altíssima literatura neste canto 5. O que a gente viu também é que Dante fica comovido, emocionado com o destino da Francesca. E a Francesca que fala, a Francesca que tem a voz, o Paulo não. E o Dante, não é que ele fala que é injusto, mas ele fica chateado, triste, realmente emocionado e comovido pelo destino trágico dela. Então, a gente tem um olhar um pouco empático. Ele não julga a Francesca, ela não é apedrejada de modo algum, e ela se torna uma figura patética, no sentido de triste, tá? Então, esse é uma pequena recapitulação do que a gente viu até o momento. Eu espero que esteja tudo claro, tá? Então, vamos passar agora adiante para o período do classicismo. E eu vou citar principalmente essa obra da Princesse de Clèves. Ela foi escrita pela Madame de Lafayette. Eu quero citá-la justamente porque ela foi escrita por uma mulher, tá? Ela foi escrita e publicada em 1678. O que acontece? Um ano antes, tem uma publicação, na verdade, tem uma representação de uma peça de Jean Racine, que é um dramaturgo francês muito importante do século XVII, e esse dramaturgo francês escreve uma peça, uma reescritura de Hipólito. Então, lembra daquela peça de Eurípides que falava da paixão que Fedra tinha pelo seu enteado? Ele reescreve. Só que ele reescreve do ponto de vista feminino, porque Eurípides, que era um pouquinho misógino, mas até aí todos eram, arrisco a dizer isso, o herói e trágico é Hipólito. Jean Racine muda isso, ele altera, o viés muda. E quando você assiste, né, ou lê a peça de Fedra, você fica morrendo de pena da pobre coitada da Fedra, o que não acontece em Hipólito. Em Hipólito você fica com raiva, com ódio da Fedra, porque é ela que vai causar a morte do herói. Em Fedra, não. Em Fedra, você justamente tem esse olhar de empatia que Dante já confere também a Francesca. Então, Francesca é colocada como uma heroína daquele canto, né? Não no sentido positivo, mas ela é a figura central, que é colocada em destaque. É a mesma coisa que acontece aqui com Fedra de Racine. Mas a história é exatamente a mesma. Então, tem essa história de uma paixão adúltera. O adultério nunca se concretiza, inclusive não é uma paixão recíproca, não é mútuo. O Hipólito não é apaixonado pela Fedra como ela é apaixonada por ele. Na peça do Racine, ele é apaixonado pela Arici, que é outra personagem, e a Fedra, inclusive, tem um certo ciúmes disso. Mas todo o problema é que a Fedra é casada, ela é rainha, ela é inclusive mãe, e ela nutre essa paixão absolutamente proibida pelo seu enteado. Então, a peça mostra todas as consequências dessa paixão terrível. Um ano depois, menos de um ano, então, ela começa a escrever, provavelmente assim que ela viu a peça de teatro, a Madame de Lafayette publica esse A Princesse de Clèves. A Princesse de Clèves é tido como o primeiro romance psicológico da literatura ocidental. O que isso significa? Significa que é o primeiro romance que no qual não é a ação que é o foco das atenções, o foco da narração, mas o mais importante é o impacto dos acontecimentos na psicologia das personagens. Então, vou repetir. No romance de cavalaria, o que a gente lia eram os acontecimentos, era isso que interessava o leitor e o narrador. Então, era um cavaleiro que tinha que enfrentar uma série de peripécias e obstáculos, vencer, e era por conta disso também que ele merecia o amor da sua dama, que é um elemento indispensável de um bom romance de cavalaria. O foco são as aventuras, é quase um romance de aventuras.
Com a Princesse de Clèves, o foco não está mais nas ações. Inclusive, é um romance que tem pouquíssimas ações. Uma ação, por exemplo, é um baile, uma dança, coisa que acontece também depois em Jane Austen, um século depois. A Jane Austen também diminui as ações se tornam pequenos acontecimentos. Um piquenique pode ser uma ação, por exemplo. Aí você tem a Marianne que torce o tornozelo, isso é um acontecimento. Então, os acontecimentos diminuem muito comparativamente com os romances de cavalaria. Só que o mais importante não é o acontecimento em si. O que é relevante, o que interessa ao leitor e ao narrador é o impacto daquela dança naquela personagem. Então, o romance se passa muito mais na cabeça das personagens do que exteriormente. E é uma narração, no caso, é um narrador onisciente, ou seja, que sabe de tudo, e ele vai contando, observando como as personagens se comportam. E as personagens, às vezes, nem elas mesmas entendem o que elas estão fazendo, o que elas estão sentindo. Não é uma psicologia simplificada, simplista. Elas mesmas têm dificuldade para analisar e entender o que elas estão sentindo e o que elas estão fazendo, né? E elas tentam estabelecer essa conexão entre o que elas sentem, o sentimento, e as atitudes que elas tomam. Na Princesse de Clèves, não há, de fato, um adultério. O que há, porque a Madame de Lafayette escreve, e a intenção dela é vingar um pouco o sexo feminino, no sentido de que ela diz, poxa, na literatura inteira, vocês dizem que as mulheres são adúlteras, né? O retrato que os homens fazem das mulheres é terrível. É sempre uma mulher adúltera. E ela fala, eu acho muito mais realista uma mulher se apaixonar por um homem, mas não fazer nada, do que o contrário. Então, na história da Princesse de Clèves, é a história de uma mulher que se apaixona por um homem que não é o marido dela, mas que não comete adultério, tá? Então, e é um romance escrito por uma mulher. Inclusive, o único da lista que eu trouxe para vocês, escrito por uma mulher. E esse romance quando ele foi publicado, causou um escândalo na sociedade daquele tempo, entre os leitores. E a tal ponto que uma das revistas literárias, que se chamava Le Mercure Galant, promoveu vários debates. E a pergunta era, se você gosta de um homem, se apaixona por um homem que não for seu marido, você deve contar a ele? Sim ou não? E aí os leitores e as leitoras escreviam cartas acaloradas, assim, dizendo que sim ou que não, e sustentando, né, justificando por quê. E isso justamente é uma referência a uma das cenas mais importantes desse romance, mas eu não vou estragar e eu não vou falar do que acontece na cena, só dizendo que é uma referência. Então, a Princesse de Clèves ele vai justamente, a escritora vai analisar o custo, né, moral, mental, sofrimento mental que isso causa. E é um romance muito bonito na medida em que não é um casamento de amor. Ela não se casa por amor. Por parte dela, da moça, que é muito jovem, ela tem 16, 17 anos no começo da história, ela, não é um casamento por amor, porque na época era um casamento de conveniência. E então mostra também toda essa crueldade, né? E aí depois que ela já é casada, ela se apaixona de fato. Então mostra também essa tensão, né, entre a mulher que está presa num casamento, um casamento sem amor, e corre o risco, sim, dela sentir amor fora do casamento. Mas, no caso, ela permanece fiel ao seu dever. Então, ela se comporta como ela deveria se comportar. E é isso que a Madame de Lafayette diz. Ela quer mostrar que, normalmente, as mulheres seguem muito mais a norma e a lei do que a literatura sugere. Então, esse era um pouco, é um romance meio manifesto, que tinha, assim, uma pauta. Então, isso no classicismo. No século das luzes, ou seja, no século XVIII, e esse é um romance revolucionário, tem as ligações perigosas. Esse é o romance que eu pesquiso, né, estudo no meu doutorado. Então, as ligações perigosas do Laclos foram publicadas, vocês vejam, poucos anos antes da Revolução Francesa.
em 1782. A Revolução acontece em 89. É um romance por cartas, o que é muito interessante, porque significa que cada personagem tem a sua própria voz. Cada personagem consegue dar o seu ponto de vista. Então, a gente não tem um narrador que julga e analisa o comportamento das personagens. Não, a gente tem as personagens que falam por si só. Agora, às vezes elas mentem, né? Às vezes porque elas escrevem cartas para pessoas, então às vezes elas manipulam, elas mentem. E é um romance cujo enredo todo gira em torno da traição. Então, o adultério paira em cima, desde o começo, do começo ao fim. O que acontece? Tem um casal de amigos e eles são libertinos. O homem se chama Visconde de Vermont e a mulher é a Marquesa de Merteuil. E o Vermont começa o romance com a intenção, o objetivo, de seduzir a Madame de Tourvel. A Madame de Tourvel é uma jovem de 22 anos, que está casada, ela é recém-casada, o casamento dela tem apenas 2 anos, e ela é feliz no casamento dela. Vejam só. Não só ela é feliz no casamento dela, como ainda por cima ela é profundamente devota. Ou seja, ela acredita no casamento enquanto instituição religiosa. Para ela, o casamento é importante por conta disso. E se ela trair o marido dela, ela não estaria só traindo o marido dela. Para ela, ela estaria traindo também Deus. Então, o crime seria muito mais grave. Então, o Valmont tem essa intenção, a Marquesa de Merteuil debocha desse projeto de sedução, dizendo que é a coisa mais fácil que tem, que o inimigo que ele tem é um simples marido, o que subentende que o adultério era muito praticado, né, que as mulheres cometiam vários adultérios, e o Visconde diz, não, o meu adversário não é o marido, é a fé, é a religião. Então, esse é o ponto de vista dele. E a Marquesa de Merteuil, ela debocha desse projeto do Valmont porque ela tem o seu próprio projeto de vingança. O que acontece? Ela foi abandonada muitos anos atrás por um amante. E esse amante agora vai se casar com a Cécile de Volanges. A Cécile de Volanges, que é uma jovem aristocrata recém-saída do convento, que tem apenas 15 anos de idade, um bebê, e que não sabe nada da vida. Então, a Marquesa de Merteuil quer desvirtuar essa Cécile de Volanges para que o ex-amante dela se case com uma mulher que não é mais uma mulher honrada, tá? Porque ela perdeu a virgindade. Então, a questão do adultério, ela se coloca desde o começo do romance, nas 5 primeiras cartas a gente já conhece o projeto, e os 2 projetos estão relacionados ao casamento. Porque em um se trata de acabar com uma união, forçar uma mulher devota, apaixonada pelo marido, que gosta do marido, forçá-la a cometer adultério, sendo que isso vai contra a sua própria natureza, porque ela sofreria com isso mesmo se ele não descobrisse. Esse é o problema da Madame de Tourvel. E a Cécile de Volanges, que ainda não é nem mesmo casada. Então, essa é a pauta que é colocada nas primeiras 5 cartas do romance. A gente já sabe que o romance vai falar disso. Lógico que foi um romance também que causou um escândalo tremendo. Inclusive, ele coloca a aristocracia, em particular esses 2 libertinos, como uma aristocracia maldosa, cruel, perversa, desocupada, e alguns historiadores e alguns comentadores de literatura estimam que esse romance teve também seu impacto na Revolução Francesa, tá? Era uma leitura absolutamente proibida. As mulheres no século XIX e XX não podiam ler. Tem algum microfone aí ligado, se vocês puderem desligar. Eu não estou conseguindo desligar, é o microfone da Sueli. Sueli, se você puder desligar, eu agradeço. Fazendo barulho. Então, essa é a história das ligações perigosas. Por que eu falei que é um romance que as mulheres não podiam ler, era proibido pelas mulheres no século XIX e XX? Porque justamente os pais, né, consideravam que é aquilo que o Dante falava. É uma má leitura porque ela pode incentivar e dar ideias para as mulheres, tá bom?
Então, vocês têm alguma pergunta sobre esses dois últimos livros que eu falei, tanto da Constance de Clèves quanto as Ligações Perigosas? Tem algum comentário a fazer? Eu estou gostando de ler aqui. A Isabela falou que a princesa, a mãe da princesa, tem um papel fundamental no romance A Princesa de Clèves. Exatamente. Ela orienta a filha dela e sempre falando do dever. Aí a Priscila está perguntando qual a melhor tradução para essa obra em português, das Ligações Perigosas. Obrigada por precisar. A melhor tradução é a do Carlos Drummond de Andrade. Veja só, o Carlos Drummond de Andrade traduziu esse romance e é uma tradução que está disponível pela editora Globo, na coleção Biblioteca Azul. É, de longe, a melhor tradução que temos. Então, essa até agora a gente está no século XVIII. O que acontece? O século XVIII é um século libertador. Não é à toa que ele culmina com a Revolução Francesa e, na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durante a Revolução Francesa, o direito ao divórcio é colocado, tanto as mulheres quanto os homens têm o direito de se divorciar, isso é uma lei inédita, tá? É um dos primeiros países a colocar a lei do divórcio, tá? Então, não existia, e é a lei mais liberal do mundo naquela época, é essa. Então, tem 7 motivos pelos quais tanto as mulheres quanto os homens podem pedir divórcio. As mulheres são responsáveis pelos 2/3 de pedidos de divórcio, ou seja, as mulheres pedem muito mais o divórcio do que os homens, e elas podiam pedir divórcio por, assim, incompatibilidade de personalidades, porque, afinal de contas, as pessoas se casavam sem se conhecer muito bem, né? Então, incompatibilidade de personalidade era um motivo válido para justificar o divórcio. Que mais? Elas podiam se separar também por conta de violência doméstica. Você podia se separar também por conta de um comportamento inadequado, por exemplo, traição, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. Se a pessoa sumia, desaparecia por 5 anos, você podia dar entrada com pedido de divórcio. A maioria das vezes eram os homens que desapareciam. Nos pedidos de divórcio, a maioria eram homens e eles estavam desaparecidos há mais de 10 anos. Então, a mulher ia lá, regularizava a situação, e a partir do momento em que ela conseguia o divórcio, ela podia se casar de novo. Porque naquela época você não podia, né, se relacionar com quem você não fosse casado. Então, o divórcio foi realmente uma coisa que, durante a Revolução Francesa, foi muito importante. E as mulheres ficaram realmente muito satisfeitas com isso. Agora, o que acontece? O divórcio, ele acaba sendo tolhido pelo Código Civil Napoleônico de 1804. Esse Código Civil Napoleônico é um pouco como as leis do direito romano. Ele também vai servir de base para as legislações modernas, né, da Constituição das Nações contemporâneas, assim, modernas, pós-Revolução Francesa. Ele realmente serve de base, é um documento que serviu de base no Ocidente, para a maioria dos países atuais. Ainda bem, ele já foi bem revisto, mas ele serviu de base e ele ficou em vigor na França até 1907, com algumas alterações, mas até 1907 o Código Civil eram as leis, era o conjunto de leis que as pessoas eram obrigadas a seguir, tanto mulheres quanto os homens. O que acontece? Esse Código Civil não consegue abolir completamente o divórcio, justamente porque a população aderiu muito ao divórcio. É impressionante, os números são impressionantes. Assim, a partir do momento em que o divórcio se torna lei, a quantidade de divórcios efetuados assim, é gigantesca. Como eu disse, as mulheres pedem, elas são responsáveis pelos 2/3 dos pedidos de divórcio. E elas podiam pedir como os homens. O Código Civil Napoleônico muda isso. A primeira coisa a partir do momento em que, uma comparação, tá? Antes do Código Civil Napoleônico, né, a gente tem uma média de 1.129 divórcios numa região específica, 1.129 divórcios. Depois do Código Civil Napoleônico, durante 15 anos, foram concedidos apenas 6 divórcios.
tá? Então, de 1129 para 6. Então, o que acontece? Os pedidos, né? Quais são as circunstâncias, no caso, em que momentos as mulheres têm direito de pedir, primeiro, as mulheres não podem mais pedir, e depois, quais são as circunstâncias, entendeu? Então, se a mulher apanha, pode pedir divórcio? Não pode mais, tá? O comportamento inadequado, julgado inadequado, ele é restringido ao adultério e é só o adultério feminino. O que isso significa? Quer dizer que se a mulher comete adultério, e isso é verificado por forma de ou um flagrante, ou uma prova, por exemplo, uma carta de amor, o marido automaticamente tem direito de pedir o divórcio. No caso da mulher, ela só pode se divorciar se o homem colocar a amante dentro de casa, tá? Então, se o homem comete adultério, ela não pode pedir divórcio por causa disso. Ela só pode se divorciar se o marido colocar a amante dentro da casa, ou seja, se for bigamia. O que é proibido no caso do homem é a bigamia. Se o homem estiver morando com duas mulheres, a amante e a esposa legítima, aí sim ela pode pedir o divórcio. É o único caso que a mulher tem. Por violência doméstica não pode mais, e ela a lei relativa ao adultério, ao comportamento, não é mais a mesma para os dois. A mulher, quando ela é adúltera, ela inclusive pode passar 2 anos presa. Ela pode ficar 2 anos presa na cadeia. Se o homem for flagrado, né, ou cometer adultério, não acontece nada com ele, mesmo. Ele não vai para a cadeia. Então, vocês veem a diferença do Código Civil. Isso não vale só para o divórcio, tá? O Código Civil, ele coloca a mulher numa posição de inferioridade com relação ao marido. Ela deve, por exemplo, obediência, ao passo que o marido deve proteção, tá? Então, eles têm... o problema todo é que o Código Civil napoleônico, inclusive não só ele, né, mas os estudos positivistas, enfim, os estudos biológicos, né, da história natural, enfim, do século XIX, tentavam demonstrar, provar que a constituição familiar era natural para o ser humano. Então, que era natural que o homem fosse se unir a uma mulher, e que era natural que a mulher quisesse se unir ao homem, que era natural que eles tivessem filhos, e que, na verdade, o papel de proteção e o papel de obediência eram naturais. Ou seja, se a mulher não fosse obediente, ela era contra-natural. Ou seja, ela estava indo contra a própria natureza dela. Ela estava se rebelando contra a própria natureza dela. Tá? Então, todo aquele século vai se esforçar, tenta demonstrar que a configuração social que se estabeleceu e que a lei apenas está reproduzindo o que já é natural para o homem. Só que a produção literária daquele século vai questionar isso, e é isso que é muito interessante. Então, na França, por exemplo, tem o Honoré de Balzac. Não é o único livro dele que trata da questão não só do adultério, mas da questão da infelicidade da mulher dentro do casamento. E ele já começa a colocar o casamento como uma prisão. E o que ele questiona porque essa mulher, que é a Julie, da mulher de 30 anos, essa protagonista, ela quer se casar, tá? Ela começa, e ela inclusive se casa por amor. Então, o casamento é uma iniciativa dela. Mas o que o Balzac diz? Ele fala, as mulheres não têm nada para esperar além do casamento. Nessa sociedade, elas não têm um trabalho, não têm um talento, uma arte. A única coisa que elas têm para esperar, tanto no sentido de esperança quanto no sentido de aguardar, é casar. É tudo que elas esperam, é a grande expectativa da vida delas. Ele diz isso. E elas são, e dentro dessa expectativa, né, quando ela se concretiza, elas são profundamente infelizes. Então, o que o Balzac questiona, e ele é o primeiro a questionar isso, é que tipo de sociedade é essa que, na verdade, destina metade da sua população à infelicidade? Porque se a mulher não casa, ela também não é nada.
e tem outros exemplos literários que mostram isso, né? Que falam das solteironas, que também era uma condição dificílima, difícil de ser vivida. Mulher solteira era uma mulher marginalizada, né? E que não poderia ter filhos, e que não teria acesso também a uma série de coisas. Então, não é só a questão do desejo que é colocada através da temática do adultério feminino no século XIX. É também a questão da liberdade, inclusive da liberdade até de escolha, mas a liberdade de poder sair se você tomou uma decisão errada. Então, é esse aprisionamento que é colocado em questão. Inclusive, em Madame Bovary, o tema da janela é muito importante, porque a Emma está constantemente na janela. Por quê? Porque ela está numa gaiola, ela está presa. Então, ela está sempre procurando uma janela, e ela está sempre olhando para fora, estando de dentro, né? Do lado de dentro, ela sempre olha pela janela. É uma forma, né, literária, claro, é uma metonímia da prisão. O que ele está representando ali é uma prisão. Então, a casa familiar, para Emma Bovary, é um aprisionamento. Então, a instituição casamento é uma prisão para ela. Então, isso é algo muito importante. Apenas aqui, revendo as minhas anotações, eu vou falar agora de mais outros dois romances. Então, a França começa a tratar da questão do adultério com o Honoré de Balzac. Ele trata disso também de uma forma muito séria, e ele coloca sempre com muita simpatia as personagens femininas. Então, você fica com pena dessas personagens, elas aparecem retratadas de uma forma muito séria também, de uma forma patética também, um pouco como o Dante já tinha começado a fazer com a Francesca d'Arena. E elas têm voz também, então ele dá voz a elas, enfim, uma situação muito difícil. Nos Estados Unidos, a gente tem 10 anos depois, mais ou menos, de A Mulher de 30 Anos, a gente tem o clássico escrito pelo Hawthorne, que é A Letra Escarlate, que é uma história de adultério, e é exatamente isso. Ela pratica adultério porque o marido dela está ausente, tá? Mas o romance o tema do adultério começa assim, tá bom? Não é uma história que vai contar como uma mulher comete adultério. Não é só isso. Ela mostra principalmente a reação daquela comunidade, como a comunidade na qual essa mulher está inserida, porque ela é completamente marginalizada, reage àquele adultério feminino, tá? Então, é um romance que tem como foco, inclusive, essa denúncia, e ele não denuncia o adultério em si. O que ele denuncia mesmo é a forma violenta, maldosa, como as pessoas reagem e maltratam a heroína, né? Ou seja, a protagonista do romance. F. Briest, que já é bem no final, né, do século XIX, retrata, mais uma vez, a questão do casamento mal feito. Lembre-se, as mulheres não escolhiam de fato, né, os maridos, eram casamentos arranjados. E a F, que é a personagem, a protagonista, ela se casa com um homem que tem a idade da mãe dela. Tá? Ela se casa com um homem que é muito mais velho do que ela, e eles também não têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades, e ela acaba, então, se envolvendo numa relação adúltera, e o romance conta a vida dela desde o casamento até as consequências pós-adultério, tá? O que acontece com ela após o adultério ser cometido. E também esses dois romances retratam, né, claro, com alguns clichês, mas eles mostram sempre a figura feminina tratada com muita seriedade, e eles criam uma certa empatia, e até pela quantidade de desgraças, né, de sofrimento que essas mulheres passam, realmente, você acaba ficando realmente muito sensibilizado, né? Ele sensibiliza o leitor. Só que a maior parte do leitorado de romances naquela época são as mulheres, tá bom? Os homens, no século XIX, eles leem muito mais jornais do que romances. Até hoje isso é verdade, as mulheres leem mais que os homens, atualmente, hoje, né, em 2022. Sempre tem estatísticas, e as mulheres leem mais que os homens. Mas no século XIX, quem mais consome romances são as mulheres.
Inclusive, tinha até um certo preconceito com relação ao romance, porque é uma literatura feminina, né, para a mulher, como se isso quisesse dizer que os romances são ruins. Na verdade, então, eles conversam também com esse leitorado. Com relação a Balzac, as mulheres se sentiram muito representadas. Ele recebia um monte de cartas de mulheres leitoras que diziam: mas você contou a minha vida, mas você deu voz aos meus sentimentos, você falou tudo que eu sinto e que eu nunca fui capaz de dizer. E ele recebia cartas extremamente comoventes, algumas delas estão ainda guardadas, dá para estudá-las. Opa, aqui o texto está errado, mas tudo bem. O que eu queria falar aqui é sobre o amante de Lady Chatterley, por quê? Porque o amante de Lady Chatterley mostra que a Inglaterra ficou um pouco à parte. No século XIX, que é o século, né, da a grande era vitoriana, quando reinou, né, a Rainha Vitória, principalmente, em grande parte do século XIX, ela que reinou, não se fala de adultério na Inglaterra. Tá? Não é que ele não exista, pelo contrário, inclusive até hoje, na Europa, por mais que tenha o Brexit, mas na Europa os que mais cometem adultério parece são os ingleses, também eu estava vendo umas estatísticas a respeito, chega a ser engraçado. Mas no século XIX não se fala de adultério na literatura. O primeiro romance realmente que vai tratar da questão do adultério vai ser O Amante de Lady Chatterley. Inclusive aqui está, deveria ter dois T's no Chatterley, mas enfim. É um romance que foi publicado em 1928, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, e inclusive a Primeira Guerra Mundial desempenha um papel importante na narrativa, porque é por causa da guerra que o marido da Lady Chatterley está numa cadeira de rodas, e enfim, e não... Enfim, não é um marido completo, segundo a Lady Chatterley. Então, o Amante de Lady Chatterley é um romance que realmente foi muito importante e causou também um escândalo. Foi um romance que foi censurado, isso já no século XX. E é o último dos grandes romances de adultério feminino, porque ele realmente eleva também a discussão, ele traz um erotismo que os romances do século XIX raramente traziam, né? Eles eram mais comedidos, muito mais comedidos do que o Amante de Lady Chatterley. Ele trata disso de uma forma muito mais crua e ele narra, então, uma história de amor, inclusive uma história de amor entre classes sociais diferentes, tá? Porque a Lady Chatterley vai se envolver com um homem, não só que não é o marido dela, mas que também não pertence, ela é uma lady, e ela se envolve com um homem que não é um lord. Mas, enfim, então, só para sinalizar um pouco o descompasso do ponto de vista cronológico, tá bom? Que na literatura, o Brasil fala do adultério feminino em várias ocasiões, inclusive em Dom Casmurro de Machado de Assis, mas não só, mas na Inglaterra não. Na Inglaterra isso acontece só no século XX. Então a gente tem, ela não tá, né? Não tem nenhum grande romance inglês como esses três grandes romances que são Madame Bovary, Primo Basílio e Ana Karenina. Então, eu já estou finalizando, não se preocupem, tá? A aula vai acabar no horário, às 8 horas, né, como previsto. A ideia qual é? É que esses três grandes romances, tanto Madame Bovary quanto Primo Basílio e Ana Karenina, o que é curioso é ver que eles tratam de países diferentes. Então, França, Portugal e Rússia. São países diferentes, e os três, através da temática do adultério feminino, na verdade, eles questionam a sociedade, tá? Então, é como se fosse uma lente, é uma ótica, e eles retomam um tema, que é um tema tradicional da literatura, e é um tema que é reconhecido como um tema elevado. Além disso, tem a vantagem de ser um tema polêmico. Então, eu mostrei vários romances aqui que causaram. Então, a gente falou da Princesa de Clèves, que causou todo um reboliço, que causou, enfim, durante mais de um ano, uma revista literária recebeu cartas a respeito disso. As relações perigosas também, as ligações perigosas, dependendo, né, relações ou ligações, dependendo da tradução, elas também causaram muito impacto, né, toda uma discussão que foi levantada a respeito disso. Então, quando você usava um tema que era um tema escandaloso, isso ia promover o seu livro.
tá? Tem esse viés também, porque as pessoas iam falar daquele livro. E é o que acontece com Madame Bovary, porque na aula de segunda-feira a gente vai ver que Flaubert é um desconhecido quando ele publica Madame Bovary. Ele nunca havia publicado nada. Ele já tinha tentado escrever outras coisas, mas nunca nem tinha mandado para o editor. Ele é um perfeito desconhecido quando ele publica Madame Bovary. E ele vai do anonimato ao estrelato só com esse livro. Por quê? Porque esse livro vai ser processado, coisa que a gente vai ver na aula de segunda para quem quiser participar do curso, e como ele é processado, isso gera toda uma propaganda. Não que o Flaubert quisesse que o livro dele fosse processado, tá? Pelo contrário, ele inclusive ficou extremamente magoado. Mas isso acabou gerando uma propaganda imensa, e quando o livro saiu, ele imediatamente foi esgotado, tiveram que fazer uma nova tiragem. Então, eram temas comerciais, eram temas que iam instigar, provocar a crítica, e provocando a crítica, iam também encorajar e incentivar os leitores a comprarem. No caso de Ana Karenina, a gente sabe que tem mulheres da alta sociedade russa que mandavam as suas empregadas, as suas domésticas, até a impressora, sabe, a prensa, onde imprimiam os capítulos, para tentar ter folhas antes porque ela foi publicada em folhetim num jornal, e demorou, o Tolstói demorou muito para escrever Ana Karenina, anos. Então, as mulheres queriam saber como ia terminar aquela história, e elas mandavam, sempre que podiam, as suas empregadas, na tentativa de saber o que elas iam ler, entendeu? Então, tinha um suborno, né, dos tipógrafos, era uma coisa, assim, muito interessante. Eu estava lendo relatos para preparar a aula sobre Ana Karenina, é impressionante, como as pessoas queriam saber o que ia acontecer. Então, é um tema que agrada, é um tema que conversava diretamente, dialogava diretamente com o grande público leitor, que eram as mulheres, essencialmente as mulheres que eram leitoras de romances, e era um meio de questionar a sociedade. E a grande questão é essa, né? O que são essas sociedades que programam a infelicidade de metade da sua população, isto é, as mulheres. Porque é isso, né? A sociedade obriga as mulheres a se casarem, uma vez que elas estão casadas, elas não têm escapatória, não tem como sair daquele casamento, e se elas buscarem a felicidade ou o amor fora do casamento, elas são ostracizadas, condenadas, né? A gente viu todas essas histórias do século XIX mostram as consequências do adultério, e são sempre consequências dramáticas, tanto na Letra Escarlate, quanto em F. Briest, quanto na Mulher de 30 anos, tá? As mulheres sempre sofrem muito as consequências do adultério. Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Hoje eu queria mostrar como o adultério feminino é um tema literário clássico, tradicional, importante. Foi desde o começo na literatura ocidental tratado com muita seriedade. É um tema problemático porque o adultério feminino gera uma prole ilegítima, né? Tem essa possibilidade de gerar a prole ilegítima, e não havia na época como você saber, né, de quem era a paternidade. Então, isso justifica toda a dimensão do adultério feminino. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, e eu queria, então, também deixar o convite para quem quiser participar do nosso curso. Eu vou parar aqui de compartilhar. É um curso que tem uma carga horária de 8 horas, tá bom? As aulas serão de segunda a quinta-feira, e a gente vai analisar principalmente as mulheres, a personalidade, a constituição, a construção da personagem e o significado delas nesses 3 romances, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui, gente, se vocês me permitirem, eu peço só um pouquinho de paciência antes de vocês saírem, eu vou deixar o link para quem quiser, enfim, não consigo deixar o link, não faz mal. Vou colocar o link no grupo mesmo, para quem quiser entrar para a turma que vai fazer a aula sobre, enfim, o curso sobre adultério feminino, tá bom? Então, o curso todo sobre adultério feminino vai tratar do Primo Basílio, da Madame Bovary e da Ana Karenina. São romances maravilhosos, são 3 dos maiores
das maiores obras literárias que a gente tem, são obras-primas, e a gente vai analisá-las, então, através realmente dessa temática e com um cuidado, uma análise, um cuidado especial, a forma como essas mulheres são retratadas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu queria tirar uma foto. Vocês se importam? Quem puder sair, assim, desbloquear a câmera para a gente aparecer. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Aprenderam? Obrigada pelos comentários, sempre tão generosos, tão gentis. Espero que vocês tenham gostado. Quem participar do curso, né, vai ter essa, essa introdução que eu acho relevante. Ai, vocês estão lindos. Então, vamos lá. Um X daquelas, digam adultério. Não, não precisa. Não é engraçado adultério, mas tá ótimo. Vocês estão maravilhosos. Obrigada pela companhia mais uma vez, pela confiança. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podiam fazer também, mas acho que, pelo visto, não tem dúvida. Obrigada por terem participado. A minha ideia seria fazer mais aulas abertas assim, pelo menos uma por mês. Então, se vocês gostarem, me avisem também. E a gente vai se encontrando, tá bom? Vou mandar a foto no grupo, pode vocês deixar. Vou tirar mais uma foto, vai, só para garantir, para que a gente. Todo mundo bonito. Vai, mais uma foto. Quem não apareceu, apareça agora. Ah, vocês são muito lindos. Obrigada. Obrigada mais uma vez e até a próxima, então. E fica o convite, tá bom? Au revoir.